Perfeito. Bom dia, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Estou aqui a convite da Oacela, do Sérgio, que é um grande amigo meu aí da caminhada do empreendedorismo, do Robson também, de todo esse time maravilhoso. É um prazer estar aqui com vocês. Nós somos aqui 137 pessoas. Uau! Uau, uau, uau! Como estou com expectativas aqui para poder compartilhar um pouco da minha trajetória, também compartilhar alguns insights tão importantes da atualidade. O Sérgio falou um ponto que eu gostei muito de saber, é que todos aqui são empreendedores, são empresários, e essa palestra hoje, essa pequena aula rápida que eu vou dar para vocês, é para você, empresário, você que quer faturar cada vez mais aí, né? Antes de começar a call, tinha ali alguns feedbacks dos alunos da Oacela, e um deles falou assim: eu comecei a aumentar minha venda 80%, 80 mil reais a mais com o Oceller. Então, você também entendendo alguns pontos específicos da criação de conteúdo nas redes sociais, você vai conseguir faturar ainda mais nas suas redes sociais. Então, imagina, você já tem um Oceller, mas também saindo dessa aula com essas dicas que eu vou dar aqui para você, você vai conseguir faturar mais ainda aí com as suas redes sociais. Tá bom? É um prazer estar aqui, me apresentando um pouquinho para vocês. Eu sou a Lívia Queiroz, tenho 24 anos de idade, sou cearense de Fortaleza, Ceará, mas tem 3 anos que me mudei para Alphaville, São Paulo, para poder trabalhar, para poder crescer a minha empresa. Eu lembro que quando eu mudei para Alphaville, eu ganhava média aí de 3 mil reais, eu não conseguia nem pagar a metade do meu salário que é aqui em Alphaville. E eu lembro que foi meio um passo de fé, assim, que eu dei de, cara, eu vou seguir essa palavra que eu recebi, não sei como vou pagar minhas contas, mas eu vou. E eu lembro que em 6 meses eu já faturava ali mais, acho que 10 vezes mais do que eu faturava. E assim fui crescendo a Wonder, né, que é a minha empresa, a minha agência. Ela foi crescendo aqui em São Paulo, principalmente. E vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, um pouco da minha trajetória, tá? E também apresentar para vocês algumas dicas aí dessa aula do porquê que você precisa dominar a arte da atenção nas redes sociais, tá bom? Eu queria, primeiramente, falar que fiquem livres, tá? Para poder fazer perguntas aqui no chat. Eu gosto de uma aula mais interativa, assim, que eu consiga falar com vocês. Também escutar quais são as maiores dificuldades de vocês, tá? Dentro do digital, ali dentro da criação de conteúdo. Então, fiquem à vontade para poder perguntar. Eu acho que, Robson, eles não conseguem falar no microfone, né? Tá. Assim, Lívia, a gente geralmente deixa mais o chat liberado, tá bom? Tá, porque às vezes perfeito. o microfone acaba alongando muito ali a apresentação, mas a gente pode fazer aqui no chat, e aí lá no final a gente libera o microfone para todo mundo, e quem quiser participar Perfeito, pode então. colaborar, tá bom? Obrigada, Robson. Então, pessoal, quem tiver dúvida, Nada. por favor, pode mandar aqui no chat, tá bom? Esté, você consegue apresentar, por favor? A Esté está aqui, ela é meu braço direito, me ajuda em tudo, meu suporte em tudo. Vai estar apresentando para a gente. Eu preparei uma aula bem legal para vocês. Perfeito. Obrigada, Esté. Consegue só aumentar para ficar maior, Esté? Se não der, tudo bem. Muito grande. Não, pode deixar no jeito que estava. É só para ver se dava para aumentar a tela. Tá todo mundo conseguindo ver? Vocês conseguem me responder no chat, por favor? Dá sim. Perfeito, perfeito, perfeito. Como o Robson apresentou, nós vamos falar um pouco sobre a nova economia, né, da atenção. E o que você precisa fazer, você empresário, você microempresário, para que você possa ir chamar e dominar, né, a nova moeda que é a atenção nas redes sociais, tá? Falando um pouquinho sobre isso, eu preciso falar um pouco sobre a minha trajetória. Eu tenho 24 anos, mas eu comecei a trabalhar desde os meus 10 anos de idade. Eu venho de uma casa de empresários, de empreendedores, e o sangue do empreendedorismo sempre esteve dentro da minha vida, e então eu sou apaixonada por empreender. Desde muito pequena, eu lembro que com 10 anos eu tinha alguns objetivos de coisas que eu queria comprar na minha infância,
Meu pai falava, não, vamos criar um produto para você poder começar a vender, poder começar ali a juntar, a lucrar com o seu dinheiro. Eu lembro que eu vendia suco na rua, vendi limonada na rua, depois eu comecei a fazer brownies para vender na escola, vendia pulseira, brinco, bijuteria, joia. E desde muito pequena eu comecei a empreender. E eu lembro que com 17 anos eu passei na faculdade de psicologia. Eu amava e amo mente humana. Mas logo no segundo semestre eu percebi que aquela não era a minha paixão. E aí, na época, antes da pandemia, estava ali na grande febre do marketing digital, né? O novo mercado surgindo e bombando nessa época, e tantos outros nomes, grandes cases ali. Me apaixonei e comecei a faculdade de marketing. E eu lembro que, desde o início ali, eu comecei a trabalhar como social media. Então, antes de ser dona de... Hoje eu sou dona de 2 agências de marketing, mas antes de ser dona dessas 2 agências de marketing, eu trabalhava como social, né? Então, eu passei por várias revoluções dentro do marketing digital nesses 5, 6 anos, mais ou menos. Tantas coisas mudaram e o que antes era o certo a se fazer nas redes sociais há um ano atrás, hoje é completamente diferente. Então, tudo isso aí, a gente sempre é antenado, e, enfim. Então, essa começou minha trajetória dentro das redes sociais e também como empreendedora. Eu comecei como social media, e aí eu vou pedir para a Esther passar para a próxima página. Eu lembro que com 17 para 18 anos, eu ganhava R$ 700 como social media para cuidar de 10 contras em uma agência, assim, era absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Eu lembro que eu amava ganhar esses R$ 700, eu estava tão feliz, tão contente, porque eu estava ali aprendendo e cada dia mais me superando. Esther, pode passar. Saiu da apresentação, Esther. Mas, continuando, por enquanto que a Esther volta aí com os slides, com 17 anos eu comecei aí a empreender como social media, antes de ter agência, e ganhava aí os R$ 700 por mês, e não me contentei em ficar nessa agência. Eu falei assim, não, eu preciso montar o meu negócio, preciso começar a empreender. E aí eu lembro que com 17 para 18 anos eu comecei ali a empreender, abri minha agência, a Wonder Marketing, e comecei a empreender com clientes locais de Fortaleza. Eu lembro que nessa época eu não tinha ninguém no meu time, eu tinha só um braço direito, que era outra social media, para poder me ajudar. Hoje no nosso time nós temos mais de 10 pessoas aí, além da outra operação, que é a outra agência, né? Mas comecei dessa forma, e eu lembro que com 21 anos eu me mudei para São Paulo, Alphaville. É o segundo slide, Té. Com 21 anos eu me mudei para São Paulo, Alphaville, a convite... Recebi uma palavra do Senhor, sou cristã de berço, e recebi uma palavra e com muita fé me mudei. E a convite também de uma família que eu amo, assim, que são pessoas incríveis, que são empresários também, empresários bem renomados, e eles me convidaram para poder vir para cá, mas sem nenhuma proposta de emprego. Só falaram assim, olha, a gente sente que você precisa vir para São Paulo, a gente não tem o que oferecer, mas vem para cá. Eu lembro que me mudei, eu lembro que no primeiro mês eu não tinha como pagar o aluguel. E meus pais me deram suporte ali naquele começo, mas com 6 meses eu já ganhava ali 10 vezes mais do que eu faturava com 21 anos. E eu lembro que com 22 para 23 anos eu já estava faturando ali meu primeiro 1 milhão. Então, vocês verem, né, um salto absurdo, assim. Eu lembro que eu percebia na época, né, com 22, se eu tivesse permanecido ainda em Fortaleza com a mesma mentalidade que eu tinha, no mesmo ecossistema que eu estava, e não tivesse dado esse passo de fé, nesse período aí de 1 ano, eu nunca teria faturado esse meu primeiro 1 milhão. Então, de 22 para quase 23, eu faturei esse meu primeiro 1 milhão com a minha agência de marketing, né? E isso devido a diversos fatores, assim, muito trabalho, estrutura, organização, uma entrega extraordinária que nós temos hoje dentro da Wonder. Eu lembro também que nessa época, a gente veio para Alphaville e eu sentia uma dor, eu percebi uma dor dentro do mercado de empresários, empreendedores ali e influenciadores também na parte de criação de conteúdo. Hoje, a agência no mercado, que vocês muito conhecem, elas vai entregar para vocês banner, posts prontos e um conteúdo sem estratégia. E eu percebi que é ali que a gente precisava entrar, numa criação de conteúdo orgânica, mas que realmente tivesse uma estratégia de crescimento, uma estratégia de growth. E é isso que nós entregamos para todos os nossos clientes hoje. E em 2026,
Eu, agora, no começo do ano, abri a minha segunda agência aí com a sociedade, com grandes amigos meus e grandes empresários. Acredito que vocês conheçam aqui a Júlia Vieira, filha do Paulo Vieira, com o Luiz, o esposo dela. Eles são incríveis, assim, amigos da caminhada e grandes amigos íntimos meus. E agora nós estamos com essa segunda agência aí, focada em empresários, tá bom? Eu acho importante a gente começar, antes de entrar profundamente no assunto que eu vou dar para vocês, falar um pouco sobre minha trajetória, porque muitas vezes tem pessoas aqui que estão pensando em desistir, estão pensando em não continuar, que acham muitas vezes que criação de conteúdo nas redes sociais, que viralizar nas redes sociais é algo difícil, que vender nas redes sociais é algo difícil. E eu venho mostrar para vocês que, com essa minha trajetória, né, é completamente possível. Se foi possível para mim, também é possível para vocês. Tá bom? Pode passar, Esther, para o terceiro slide. Perfeito. Quem aqui lembra da campanha do Ricardo Nunes? Aquela campanha que teve tanta coisa essa campanha, gente. Eu vivi durante a campanha toda ali dentro da Prefeitura de São Paulo, e para mim foi um ano, assim. Mas aquela campanha que o Datena tacou a cadeirada no Pablo Marçal, que teve muitas coisas acontecendo dentro dessa campanha, e foi, acho que, uma das maiores campanhas ali de burburinho e de briga de digital, né? Eu, para mim, tenho que, após essa campanha, acredito que toda a parte pública, né? Candidatos, todo mundo que trabalha com essa parte pública viu cada vez mais a importância de estar presente no digital, né? Eu lembro que quando surgiu a proposta para mim, para trabalhar ali liderando um dos times de marketing, né? Eu fui pesquisar porque eu não sabia que era o prefeito de São Paulo. Eu acho que todo mundo aqui sabe que ninguém conhecia a imagem do Ricardo, né? Eu lembro que eu pesquisei no Instagram e falei assim, Ricardo Nunes. Ele não foi nem o primeiro perfil que apareceu para mim. Eu tive que colocar prefeito da cidade de São Paulo, procurar no Google para poder achar o Instagram dele. Então, ele não tinha nenhuma presença no digital. E a gente entrou aí com esse time em massa para poder começar a criar um posicionamento dele nas redes sociais e brigar ali com duas peças muito fortes, né? A gente, de um lado, tinha Boulos, que era extrema esquerda, que tinha total apoio do Lula ali, e tinha um marketing muito forte também. E, de outro lado, a gente não consegue nem falar, nem medir, que era Pablo Marçal, né? Que tinha um digital absurdo, uma criação de conteúdo ali em massa. Eu lembro que eu brincava muito com os meus amigos, porque eu sou amiga dos estrategistas do Pablo, né? E a gente ficava naquela briga, assim. Eu falava assim, cara, vocês estão apelando demais. Enfim, era engraçado, mas ao mesmo tempo uma correria muito grande. E por que eu queria falar sobre esse case, né? Esse case, muitas pessoas me perguntam, né? Você trabalhou dentro da operação dele? Eu não só trabalhei, como eu liderei esse time. Eu lembro que quando chegou a proposta para mim, o Paulo Vieira me indicou para uma das pessoas ali da prefeitura, acho que foi para o assessor do prefeito, e aí, nessa conversa, chegou o convite para mim, e aí eu falei, tá, mas querem que eu lidere o time? Eles falaram assim, não, a gente quer que você contrate essas pessoas e que você lidere esse time. Aí eu olhei para mim e falei assim, ok, vocês me dão um mês, eles falam assim, a gente dá uma semana para você. Eu falei assim, beleza, pois em uma semana vocês vão ter esse time. Eu lembro que foi uma correria ali com o meu time para a gente poder contratar essas pessoas, gente vindo da Bahia, gente vindo de Minas Gerais para poder ficar ali no QG, na Prefeitura de São Paulo. Foi realmente uma correria, e uma correria também porque Ricardo Nunes, ele não tinha uma presença no digital, né? Ele não ali, como voltando para o foco da aula, ele não chamava a atenção das pessoas. Tanto com o posicionamento dele, como a criação de conteúdo dele. A criação de conteúdo dele era fraquíssima antes. Então, a gente veio aí para solucionar esse problema, e eu vou trazer um pouco dos pontos que a gente fez na campanha dele, para que ele pudesse ele começar a se posicionar e ser visto, chamar a atenção das pessoas. Tá bom? Pode passar, Esther. Aqui algumas fotos da campanha, pode passar. Perfeito. Agora a gente vai entrar realmente no conteúdo da aula. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Também anotassem, né? Eu posso até disponibilizar depois esse PDF para vocês. Essa aula eu fiz com muito amor e com muito carinho. Eu sou muito amiga do Sérgio e do time da Waseller.
e preparei essa aula com muito carinho para vocês. Então, caso vocês queiram esse PDF depois dessa aula, posso disponibilizar, tá bom, Robson? Pode pedir. Esté, você consegue deixar um pouquinho maior o slide? O pessoal está falando aqui no... Perfeito. Estão conseguindo ver? Mudei a exibição da tela. Você consegue mudar a exibição da tela, ou Esté? Não, nesse caso é mais fácil a pessoa mesmo mudar aí no seu computador, no seu celular, tá bom? Gente, eu estou acompanhando tanto pelo computador quanto pelo celular, e eu acredito que está no máximo aqui que a Esté consegue fazer para a gente, tá? Deixa eu tentar novamente. Pronto, tá ótimo. Perfeito. Agora tá bem melhor. Então, vamos lá, vamos entrar no assunto aí, ápice da aula. O ativo mais valioso hoje, ele não vai ser somente o produto de vocês. Eu creio que nós estamos passando por uma revolução aí dentro do digital, né? Que, obviamente, você precisa entregar um produto muito bom, mas a experiência, né? A atenção ali que você vai conseguir da pessoa, do seu lead, do seu cliente, ela é a mais valiosa possível, né? Hoje nós estamos passando por uma revolução que as pessoas, elas não querem comprar um produto porque ele é bom. As pessoas querem comprar um produto porque ele está hypado. As pessoas querem comprar um produto, uma experiência, porque ele está chamando a atenção de uma comunidade, a atenção de um público. Então, aí a gente tem, eu vi esses dias, estava vendo alguns, a gente sempre está antenado nas últimas tendências de mercado, tanto de produtos como de experiências que estão acontecendo, né, para a gente poder replicar isso de conteúdo para os nossos clientes. E lembro que uma adolescente, acho que ela tem 17 anos, lançou uma marca de pirulito, assim, acho que é pirulito, que o pirulito não tem nada demais. Ele é, tipo assim, um pirulito comum, como todos os outros, mas ela conseguiu chamar a atenção de uma comunidade ao ponto dessa comunidade espalhar a mensagem desse pirulito e disseminar isso não só para o Brasil, mas para a Europa e para os Estados Unidos. E a menina faturou, assim, mais de 30 milhões, se eu não me engano. Posso até procurar depois para poder mandar para vocês. Mas uma adolescente faturando milhões e milhões porque ela conseguiu o quê? Dominar a atenção de um público, dominar a atenção das redes sociais. E, empresário, você que está hoje aqui nessa aula, se hoje você não domina a atenção de uma comunidade, se hoje você não domina a atenção das pessoas que te seguem, os seus seguidores são apenas observadores. Os seus seguidores, eles são apenas pessoas que estão observando a vida passar, observando o seu dia a dia, a sua rotina, mas eles não estão comprando de você, tá? Então, o Instagram, ele é uma ferramenta de venda, né? A gente tem aí eu não tenho o que falar do All-Seller, né? É uma das maiores ferramentas e extensão que eu conheço de mercado. Realmente não é porque eles são meus amigos, é porque o produto é muito bom, então vocês estão em ótimas mãos. Mas imagina vocês juntarem aí tanto uma venda que ela vem de uma atenção que você chama do Instagram, também como do seu WhatsApp. Entende? Então, assim, é possível sim vender pelo Instagram. É possível sim você chamar a atenção do seu seguidor, do seu lead nas redes sociais e levar para o WhatsApp para poder você converter em venda, tá? Então, o que eu vejo muito de muitos empresários hoje é que não tenham presença no digital, é que não criam ali uma atenção nas redes sociais e acham que não nasceram para isso. E acham que não dá mais tempo, e acham que não conseguem ali se antenar nas últimas criações de conteúdo, porque é muito difícil, enfim. E eu queria falar para vocês que é possível sim, tá? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, independente da sua criação de conteúdo. Ah, Lívia, eu sou médica, dá tempo. Ah, Lívia, eu trabalho com produtos de limpeza, dá certo. Ah, Lívia, eu trabalho com qualquer outro tipo de produto ou empresa. Você tem espaço dentro do digital. Existe sim uma possibilidade, existe sim como criar atenção e vender pelas redes sociais, tá bom? Então, eu vou trazer aqui nessa aula, destrinchar para vocês, 3 pontos muito importantes do que eu faço hoje para gerar atenção e gerar muito caixa para os meus clientes, tá? Hoje a gente cuida, inclusive, do perfil da Júlia Vieira, do Paulo Vieira,
E eu nunca vi uma pessoa que vende tanto pelas redes sociais como a Júlia. A Júlia, ela é, assim, uma máquina de venda e ela não faz nada do que outras pessoas, meu Deus, ela tá fazendo isso porque é completamente diferente, porque é muito difícil. E não, ela só dominou esses 3 pontos aqui que eu vou apresentar para vocês e que vocês podem sim dominar também, tá bom? Pode passar, Esther. Perfeito. Eu trouxe alguns dados muito importantes para vocês entenderem como que hoje a dinâmica do Instagram e das redes sociais elas estão muito diferentes. Como eu falei para vocês, desde a revolução aí do marketing digital, o marketing passou por muitas revoluções e muitas diferenças aí. E cada vez mais a atenção ela é importante ali para você captar a atenção do seu usuário, a atenção do seu seguidor. E esse dado aqui é super assustador, porque 8 segundos é o tempo médio que um adulto humano ele tem ali nas redes sociais, tá? Então, 8 segundos. 8 segundos, e tem até alguns estudos que falam que há até menos tempo para que um adulto consiga captar e ter atenção em algum conteúdo, tá? No seu conteúdo, da sua empresa. Pode passar, Esther. Aqui embaixo tem mais alguns dados, né? A gente tem aqui o dado de 2023, que é o tempo médio 8 segundos. Da Microsoft, 4 segundos. E o tempo médio que uma pessoa, um adulto ou um adolescente, ele passa nas redes sociais é de 2 horas e 50, quase 3 horas aí. E esse dado aqui é um absurdo, porque se você for pensar, de 3 horas, essa pessoa, esse lead seu, esse seu cliente, ele vai estar ali vendo pequenos fragmentos de conteúdo. Então, ele não vai estar ali 3 horas no seu Instagram comprando o seu produto. Ele vai estar ali 3 horas no Instagram vendo diversos produtos do seu concorrente, por exemplo, e várias outras empresas ali que ele pode comprar, tá bom? Então, isso aqui é muito importante, esse dado, que demora mais ou menos 3 horas por dia que um adulto passa nas redes sociais, podendo ver ali o seu produto, tá? Ou do seu concorrente, quem sabe? E por isso a importância da gente começar a criar conteúdo que realmente chame a atenção. A atenção não é em 1 minuto, a atenção é em 8 segundos. Você precisa chamar a atenção do seu cliente em 8 segundos para que você possa ali realmente converter essa pessoa para seu cliente e para ser um lead ali que vai comprar do seu produto, tá bom? Pode passar, Esther. Perfeito. O que eu vejo muito hoje em dia os empresários fazendo é que quando eles se posicionam nas redes sociais, eles só postam. Eles só vão ali, criam conteúdo do produto, colocam o produto ali nas redes sociais e só postam esses conteúdos, né? E é isso que eu vejo das maiores dores, assim, de agências, né? A gente pega muitos influenciadores que vêm para nossa empresa e falam assim, Lívia, eu estava com a agência fulano de tal, que é uma agência super renomada no mercado, e eles produziam esses conteúdos aqui para a gente, mas desses conteúdos aqui, nenhum gerou venda para a gente, nenhum gerou conexão para a gente, nenhum gerou ali pertencimento de comunidade para a gente. E por quê? Porque provavelmente hoje você, empresário, dentro do seu negócio, você está fazendo apenas posts ali, banners, né, para o seu negócio, postando ali o seu produto, postando ali o que você pode entregar com a sua empresa. E postar por postar, pessoal, não dá certo. Postar por postar não é funcional. Postar por postar não vai gerar venda para vocês. Não vai gerar caixa para vocês, tá bom? Então, eu vim trazer aqui, como eu falei no começo da aula, não só esses insights daquilo que a gente faz, mas também mostrar para vocês a realidade de hoje em dia, tá? A realidade de hoje em dia é que as pessoas, elas postam por postar. E o que vocês realmente precisam fazer, eu coloquei aqui, né? O modelo que não funciona, postar por postar, foca em quantidade, conteúdo genérico, esperar o algoritmo trabalhar para você. Hoje eu tenho clientes que são influenciadores, que têm mais de 2 milhões de seguidores, por exemplo, que tem 3 postagens por semana. 3 postagens por semana. E são um dos maiores clientes que eu vejo em venda ativa de comunidade, tá? Então, quantidade, ela não vai dizer ali que você vai vender mais, tá bom? Mas sim a qualidade do seu post e o quanto que esse post consegue chamar a atenção do seu cliente, a atenção do seu público. Então, ali eu coloquei, né? O modelo que gera resultado é conteúdo que ele vai parar o scroll, foco na primeira impressão, identidade e estratégia e gerar a atenção.
quando você gera atenção, quando você chama a atenção do seu público, você consegue converter isso em venda, tá bom? Pode passar, Esther. Perfeito. Aqui que eu queria entrar, acho que esse é o ápice da aula, que eu queria falar um pouco para vocês bastante sobre isso. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, podem mandando no chat para a gente poder responder depois, tá bom? Mas esses aqui foram os 4 pontos, as 4 etapas que eu coloco e que eu trabalho na minha agência, tá? Então, hoje, se você for ser meu cliente, se você for conhecer a minha empresa, eu não vou vender nada a mais, nada menos que isso. A gente segue esse passo a passo aqui na criação de conteúdo dos nossos clientes, tá bom? E também foi esse passo a passo que, por exemplo, a gente conseguiu ali seguir na campanha do Ricardo Nunes, né? A gente só muda que aqui, ao invés de venda, que a gente não vendia nenhum produto, a gente converteu ali em pessoas que pudessem votar ali naquele candidato, né? Então, só tem essa troca, mas foram essas 4 etapas que a gente seguiu, tá bom? A primeira etapa é o quê? Atenção. Atenção. O seu conteúdo, ele precisa parar os scroll nos primeiros 8 segundos. Sem atenção, nada vai acontecer. Então, empresário, você é microempresário ou você é empresário de grandes empresas, se o seu produto, se a sua criação de conteúdo ela não chama a atenção, não é que você vai ficar de fora do jogo, você já está de fora do jogo. Se o seu conteúdo hoje, se o seu produto hoje, ele não consegue chamar a atenção de uma comunidade, a atenção do seu Instagram, você já está fora do jogo, tá? Então, assim, sem desespero também, tudo é possível a gente reverter aí. É por isso que a gente trouxe essa aula para vocês, para você, empresário, empresária, começar realmente a chamar a atenção da sua criação de conteúdo dos seus seguidores com aquilo que você oferece nas redes sociais, tá bom? Segundo ponto, conversa, tá? Os KPIs, os grandes indicadores hoje das redes sociais, era se você tinha muitas curtidas no seu post. E hoje, esses indicadores, eles já mudaram por completo, tá? Quando você realmente chama a atenção, é quando você tem muitas respostas, muitos comentários, muitos reposts ali no seu conteúdo, tá? Se realmente você está chamando a atenção, porque você vai ter muito comentário. Se realmente você está chamando a atenção nas redes sociais, você vai ter muitas DMs. Muitas pessoas chamando no direct para querer comprar o seu produto, muitas pessoas ali querendo conversar ou tirar dúvidas sobre o seu produto. É aí realmente que você já dominou a primeira etapa, que é o quê? A atenção. Segunda etapa, conversa. Uma coisa que eu queria falar para vocês que a gente faz dentro da nossa agência hoje, nós atendemos influenciadores e empresas, né? E dentro das empresas, praticamente, porque influenciadores a gente não tem como fazer esse fluxo. Porém, dentro das empresas, os nossos social medias, eles sempre enviam uma mensagem ali pronta para cada pessoa que entra como seguidor. Então, a gente, por exemplo, tem uma empresa de casas de luxo aqui de Alphaville, que a gente trabalha para eles. Eles são os nossos clientes. E toda vez que entra algum seguidor, automaticamente entra ali uma mensagem para esses clientes. Então, esse cliente já entra no perfil com a primeira experiência, o quê? A gente chama a atenção dele. Logo, ele vai ter atenção para a gente. Logo, a gente gera uma conversa com ele. E logo, a gente consegue o quê? Terceira etapa, que é relacionamento. Tá bom? Então, hoje, empresário, se você não gera atenção, se você não gera conversa com as pessoas que entram no seu Instagram, nas redes sociais, você não consegue ter relacionamento com essas pessoas. Você não consegue ali ter um relacionamento com uma comunidade, com pessoas que realmente podem comprar de você. Você precisa parar de uma vez por todas de pensar que pessoas que estão entrando no seu perfil, elas vão ser apenas observadores. Você não pode nunca olhar para um seguidor como observador. Você precisa olhar para o seu seguidor como realmente uma pessoa que pode comprar de você. Mas para ela comprar de você, você precisa gerar a atenção dela, você precisa chamar a atenção dela. Então, essa é uma das nossas grandes coisas que a gente faz dentro da ONU, das nossas entregas, que é o quê? Gerar esse relacionamento com cada seguidor que entra. Muitas vezes, o seguidor que a gente recebe nas redes sociais, ali, por exemplo, dentro desse perfil de casas de luxo, não vai ser um comprador. Mas a gente está gerando um relacionamento com ele, porque através desse relacionamento ele pode ali converter outras pessoas que podem ser compradores do produto dessa nossa cliente. Entendeu? Então, você precisa gerar relacionamento. De uma vez por todas, não trate o seu seguidor. Pode ser um seguidor, mas aquele um seguidor, ele pode ser um comprador seu.
Então, eu queria que vocês saíssem nessa aula hoje sabendo que vocês precisam ter sangue nos olhos, assim. Sangue nos olhos de, cara, eu preciso levar minha criação de conteúdo a sério e eu preciso chamar a atenção do meu seguidor nas redes sociais. Eu preciso gerar relacionamento com ele, porque eu só vou conseguir vender, eu só vou conseguir converter esse seguidor, esse observador do seu conteúdo em comprador se você gerar um relacionamento. Então, isso aqui é ouro, tá? Isso aqui é realmente ouro. Muitas poucas pessoas hoje sabem até desse conteúdo, porém não colocam isso em prática. E muitas pessoas também não têm a mínima ideia desse conteúdo. Então, realmente, isso é ouro para vocês, tá? Isso aqui, como eu falei, eu aplico dentro da minha empresa. É isso aqui que traz venda pra gente, é isso aqui que traz resultado pra gente, tá bom? E após a terceira etapa do relacionamento, né? Você vai ter ali uma consistência, um relacionamento com o seu cliente. Então, você precisa ir, você empresário também, você não consegue sozinho, tá? A Letícia levantou aqui a mão. A gente vai abrir daqui a pouco para responder, tá bom, Letícia? Mas, só para não cortar o raciocínio, você não pode tratar o seu seguidor, como eu falei, como observador. E sozinho, empresário, você não consegue, tá bom? O que eu vejo muito é os empresários que não conseguem crescer como empresários porque eles querem fazer tudo. Eu lembro que eu não consegui escalar na minha empresa quando eu achei que eu era suficiente. Eu achava que eu era suficiente, eu achava que eu conseguia cuidar do comercial, eu achava que eu conseguia cuidar do operacional, que eu conseguia cuidar do administrativo, do jurídico, de tudo. E, empresário, você não consegue sozinho. Você precisa de um suporte, você precisa de uma empresa ou alguém que consiga te auxiliar nisso aqui, ó. Primeiro, chamando a atenção do seu seguidor, conversando com esse seguidor, gerando relacionamento com esse seguidor e gerando venda com esse seguidor, tá bom? Então, você não consegue, primeiramente, chamar o primeiro, que é o que? A nova economia que eu falei para vocês. Atenção. A atenção é a primeira etapa. A atenção é o primordial. A atenção é o mais importante que você precisa fazer nas redes sociais. E hoje você não vai, provavelmente, conseguir, não sei como é a rotina de vocês como empresários, mas hoje eu, empresária, só foco no quê? No relacionamento com o cliente. Hoje eu delego tudo. Operacional, administrativo, jurídico, tudo na minha empresa hoje eu delego. E eu consigo focar naquilo que eu sou boa, tá? Então, vocês precisam de um suporte, de alguém que pode auxiliar vocês nisso, nesse relacionamento, tá bom? A longo prazo aí com os seguidores de vocês. Então, esses são os 4 pontos muito importantes que vocês precisam fazer nas redes sociais de vocês. Pode passar, Esther? Essa é uma colégio judicial. Tá. Aqui eu coloquei algumas coisas que eu só entrego para quem é cliente meu, tá? Mas, como eu falei, essa aula é ouro e eu quero entregar isso para vocês. Então, venham mais vezes aqui. Inclusive, Robson, obrigada mais uma vez pelo convite. Sérgio também, tá bom? E esse conteúdo aqui, pessoal, é ouro, tá bom? Isso aqui vocês só iam conseguir se vocês fechassem, tá? Com a minha empresa ou contratasse alguma pessoa aí de marketing que fizesse para vocês. Provavelmente também muitas pessoas já viram esses conteúdos em outros lugares, mas você não consegue ter uma mudança de resultado porque você não aplica, você não faz isso. Então, eu vou te dar aqui algumas dicas de conteúdo que realmente deram resultado para mim, para minha agência, para os meus clientes. Tá bom? Pode passar, Esther. 3 dicas aplicadas para os meus grandes cases. Primeiro, ganchos fortes nos primeiros 3 segundos. Lembram que no início da aula eu falei para vocês que existem vários estudos, Harvard, Microsoft e vários outros canais de comunicação confiáveis que falam que a atenção do adulto ela está cada vez menor. Como a gente falou lá em cima, 8 segundos é o que você precisa para poder realmente chamar a atenção e captar de um adulto. Então, o seu comprador, a pessoa que você vai gerar relacionamento nas redes sociais, você só tem 8 segundos para chamar a atenção deles. Então, por isso que a gente colocou aqui como a primeira dica para vocês. Se você é empresária, já anota isso, por favor, tá? Para você passar para o seu time de marketing, para você já ter aí como um conteúdo para vocês. Bate print, anota, enfim, isso é muito importante. Que é o quê? Ganchos fortes nos primeiros 3 segundos. Muito se fala sobre isso, mas poucas pessoas fazem, né? Um dos nossos grandes cases aí é a Júlia, né? A Júlia Vieira. E
todos os vídeos da Júlia, ela começa com um gancho forte nos 3 primeiros segundos. Ela começa com algo que vai chamar a atenção do seguidor. Então, inclusive, ela tem cérebro, ela fala sobre produtividade, sobre propósito, sobre mentalidade. Ela tem um cérebro de brinquedo, que muitos vídeos dela, que são vídeos mais densos, vídeos maiores, para poder chamar a atenção dos seguidores dela, ela começa o quê? Desmontando o cérebro. Então, ela está chamando a atenção ali nos primeiros 3 segundos dos seguidores dela, tá? Então, todo o conteúdo seu, você precisa chamar a atenção nos 3 primeiros segundos. Se você começa um vídeo, uma publicação, seja ela foto, vídeo, enfim, que não chame a atenção do seu seguidor nos 3 primeiros segundos, aquele seu conteúdo ali é só um conteúdo para postar. Não vai ser um conteúdo que vai gerar relacionamento, não vai ser um conteúdo que vai gerar ali a atenção, não vai ser um conteúdo que vai te gerar venda, tá bom? Segundo ponto, conexão. Você precisa se conectar, como vocês fizeram isso na campanha do Ricardo Nunes. Tá, perfeito. Ótima pergunta. Eu já vou responder aqui, tá? Para a gente continuar nessa primeira parte da atenção. Uma coisa que a gente fez na campanha do Ricardo Nunes é que ele não tinha presença digital, né? Ele não tinha presença, ninguém sabia quem era o prefeito. E os nossos candidatos, venhamos e convenhamos, apelavam muito. Né, a gente fala muito sobre o marketing de burburinho, que é o marketing de chamar atenção por meio de fofocas, por meio de polêmicas, coisas que vão gerar atenção. E de primeira mão, a gente não quis focar nesses conteúdos, né? Mas a gente quis falar ali, não só como um candidato, mas como prefeito da cidade, as grandes coisas que eles tinham feito que a população não sabia. Então, nem eu sabia. Eu lembro que eu ia para a Prefeitura de São Paulo e eu ficava lá dentro do gabinete, enfim, a gente começava a ler as entregas e os programas da prefeitura que o Ricardo tinha feito, e eu não fazia a mínima ideia dos grandes programas que ele tinha feito para a população. Então, a gente começou a falar assim, tá, não vamos bater agora, a gente bate no momento certo. Bater também é estratégico numa disputa, porque é uma guerra. Mas vamos primeiro começar ali mostrando os ganchos fortes, com os 3 primeiros segundos da atenção da população, aquilo que o Ricardo fez. Então, a gente mudou ali a linguagem do prefeito, né, para ser uma linguagem mais ativa, para ele poder falar mais com a câmera. Então, eu lembro que ele teve até, além de treinamentos para poder falar com a câmera, mas também treinamentos de postura, para que ele pudesse falar ali com as pessoas, chamando a atenção. Então, eu lembro que, os primeiros conteúdos que a gente fez foi mostrar, chamando a atenção da população, aquilo que ele tinha feito na cidade. Porque a gente estava ali numa disputa acirrada, né? A gente tinha extrema esquerda de um lado, que tinha também um marketing extraordinário, e o apoio ali da esquerda, e de outro lado, uma pessoa que já era forte nas redes sociais. O que a gente tinha a nosso favor? Nada. A gente estava começando naquele momento a campanha, a gente estava começando naquele momento estratégia de conteúdo do Instagram. Ele não tinha uma presença forte nas redes sociais. Então, o que a gente fez foi mostrar quem ele era, mostrar o que ele tinha feito, mostrar o que ele já tinha feito para a população. Assim, a gente poderia despertar nas pessoas o quê? Caraca, o prefeito já fez muita coisa. Caraca, o prefeito já fez isso, isso, isso. Eu não sabia disso. Ao invés da gente bater no começo, a gente mostrou aquilo que ele já tinha feito na Prefeitura de São Paulo, tá bom? Então, isso foi o que a gente primeiro fez ali para chamar a atenção da população e chamar a atenção de outras pessoas que estavam ali pesquisando o nome dele, tá bom? Conecte-se antes de vender. Isso também, partindo para o que a gente fez dentro da campanha do Ricardo, né, que é sobre relacionamento, uma pessoa, ela não compra algo que ela antes não se relaciona, né? Vou dar exemplo para vocês. Em breve eu vou estar casando e eu estou me preparando para o casamento, enfim, estou procurando vestido, lugar e etc. E antes de comprar, que tudo para casamento é muito caro, eu quero primeiro ter uma experiência. Eu vou num lugar de onde eu vou alugar meu vestido ou comprar meu vestido e eu quero ver como eu vou ser bem atendida. Quais são os benefícios que eu vou receber? Qual vai ser antes a conexão que essa empresa vai ter comigo? Não só no presencial, mas como que vai ser o relacionamento dessa empresa comigo no Instagram ou na barra de pesquisa, como eu estou falando aí no WhatsApp, enfim. E obviamente que quem tem um seller tem ali uma ótima comunicação, né, no WhatsApp, tem um ótimo relacionamento dentro do WhatsApp em si, mas, como eu estava falando, né, então, a gente fez isso com o Ricardo, e voltando para isso, eu não vou conseguir fechar com um lugar
de um casamento, ou fechar com vestido de casamento, se antes essa empresa não chamar a minha atenção, se antes essa empresa não se conectar comigo antes de vender. Porque eu não quero comprar ou alugar um vestido de noivado, de casamento, porque ele é bonito apenas. Mas também como que eu vou ser bem tratada? Como que eu vou, de primeiro ali, essa empresa vai chamar a minha atenção, tá bom? E agora partindo para o que a gente fez no Ricardo, tá bom? Antes a gente não conhecia o Ricardo, a gente começou a fazer isso, mostrar primeiro o que ele tinha feito na Prefeitura de São Paulo, tá bom? E depois a gente começou a se conectar com essas pessoas. Eu lembro que a gente criou ali uma IA, e também tinha pessoas ali respondendo os comentários, enfim, mas também pessoas que estavam se relacionando com quem entrava dentro do perfil do prefeito. E além disso também criando conteúdos que gerassem essa conexão, né? Que gerassem esse relacionamento. Então a gente fazia muitas vezes perguntas no público, a gente falava assim, prefeito, eu lembro que eu tinha time meu, tanto presencialmente como o prefeito acompanhando ele nas ruas, e também tinha time meu no QG, que era o operacional ali das redes sociais. E lembro que nas estratégias a gente falava assim, prefeito, você precisa se conectar mais com o seu público. Então a gente precisa que você responda a caixinha de perguntas. Eu preciso que você se relacione com as pessoas, porque as pessoas não conheciam o Ricardo antes porque ele não se relacionava. Conheci profundamente de conversar com ele, de andar com ele, de estar na Prefeitura de São Paulo. E eu sei que ele é um ótimo prefeito, mas por ele não mostrar, por ele não se relacionar, as pessoas não sabiam disso, tá? Então, segunda parte, conecte antes de vender, tá? E terceiro ponto a compra, eu botei, é quase sempre emocional. Mas eu queria ter colocado que a compra, ela é 100% emocional, tá? Você compra do seu produto, do produto do seu cliente, enfim, quando você está emocionalmente ligado àquela pessoa, tá bom? Como eu falei, hoje você precisa chamar a atenção da pessoa que te segue. Você precisa chamar a atenção porque é a atenção que vai gerar relacionamento, e relacionamento que vai gerar o quê? Emoção. Você precisa gerar emoção no seu seguidor. Você precisa gerar emoção nas redes sociais, com a qualidade do seu produto, com a qualidade daquilo que você entrega. E assim você vai conseguir não somente ter um relacionamento com seus seguidores, mas gerar ali venda, gerar ali lucro para você, tá bom? Pode passar, Esther? Pode voltar de novo lá. Então, destrinchando um pouquinho mais, né, como eu falei, a gente falou um pouco sobre as 4 etapas de um seguidor nas redes sociais e também 3 dicas aplicadas, como eu falei, isso aqui eu uso dentro da minha empresa, tá? É isso aqui que me trouxe resultado, é isso aqui que traz resultado para os meus clientes também. Nós temos não só o Ricardo Nunes como case, né? Um dos nossos grandes cases, mas não é só ele, nós temos vários outros cases, como Camila Vieira, como Júlia Vieira, outras pessoas também. Nós atendemos muito o público de influenciadores e cantores no mundo gospel, né? A gente atende bastante o mundo gospel, e isso é o que nós aplicamos diariamente na criação de conteúdo, é isso que nós aplicamos sempre nos nossos produtos, em tudo no Instagram, tá bom? E se você é empresário, se você dominar isso aqui que eu falei, que não são muitas coisas, isso aqui é o básico para que você possa estar ali gerando atenção nas redes sociais, é o básico para que você possa estar crescendo nas suas redes sociais. Se você fizer o básico hoje, se você começar o básico hoje, eu te prometo que em um mês você vai começar a ver os resultados completamente diferentes no seu Instagram, tá bom? Então, apliquem isso aqui de verdade. Isso aqui não é um pitch, isso aqui não é algo que eu estou fazendo por entregar, não. Isso aqui é ouro. É isso aqui que eu aplico dentro da minha empresa. É isso aqui que me traz resultado, tá bom? Pode passar, Esther. E eu queria agradecer por todo mundo que ficou aqui. Nós somos quase 200 pessoas aqui, Robson. Que felicidade saber disso, que tem tanta gente aí aprendendo e recebendo esse conteúdo valioso, tá bom? É um prazer estar com vocês. Eu vou estar abrindo aqui para tirar as dúvidas de vocês. Mas antes, Robson, eu preparei aqui um presente, não só esse PDF que a gente vai entregar para vocês, eu quero disponibilizar esse PDF para vocês, tá bom? Para que vocês possam colocar dentro da operação. Mas também é um presente que eu preparei com muito carinho. Hoje, como eu falei para vocês, nós temos 2 agências. A gente tem a Wonder Market e a Wonder Pro. São segmentos diferentes.
E hoje, dentro da Wonder Market, nós oferecemos diversos produtos. A gente oferece aí mentorias para você, empresário. Então, talvez você, empresário, já tenha um time de marketing. Mas esse time de marketing, ele só entrega banner para você. Ele não entrega realmente atenção e relacionamento com o seu cliente. Então, a gente oferece aí mentorias para treinar o time de marketing de vocês. Ou, Lívia, eu não tenho um time de marketing, então a gente também tem como ajudar vocês para poder montar um time de marketing para vocês, tá bom? Então a gente trabalha tanto com essa parte de mentorias, como também serviços de marketing, tá? Como eu falei, nós temos a agência, a gente entrega vários serviços como social media, treinamento para social media, marketing, estratégia, crescimento de growth, edição, enfim, toda essa parte operacional e estratégica que nós oferecemos. E por isso que quem ficou até o final da aula vai ter esse presente que eu preparei para vocês. Pode passar, Esther. A gente colocou 2 presentes, eu ia colocar somente na mentoria individual, mas eu falei assim, vai ter muito empresário que precisa de ajuda no marketing. Vai ter muito empresário que... Se eu colocar meu computador para carregar aqui, tá descarregando. Mas vai ter muito empresário nessa aula que não tem um time de marketing, ou que tem um time de marketing e não é um time de marketing bom. Então, a gente colocou aí como essas 2 condições para vocês, tá bom? Esses 2 presentes aí de 15% de desconto. Somente hoje, tá, pessoal? Esses 15% de desconto é quem falar com a gente hoje, quem fechar com a gente hoje. Tá bom? A gente vai estar oferecendo essa mentoria individual para empresários ou para o time de marketing de vocês e também serviços dentro da Wonder Market, tá? Então, como eu falei, se você é empresário que já tem um time de marketing, a gente pode treinar esse time de marketing para vocês. Ou se você é empresário que não tem um time de marketing, a gente pode também estar disponibilizando uma agência aí para estar cuidando das redes sociais de vocês, tá bom? O QR Code não está abrindo? Só me confirme isso, por favor. Porque para a gente estava abrindo aqui direitinho. Funcionou aqui. Funcionou. Testamos já. Tá indo direto pro WhatsApp, tá, pessoal? Perfeito. Esse é meu WhatsApp mesmo. Vocês podem me chamar por lá, tá bom? A gente vai estar entrando em contato com vocês. Mas queria agradecer pelo tempo de vocês nessa quinta-feira, às 11 da manhã. Tivemos aí 1 horinha, mais ou menos 40 minutinhos de aula. Né? Como eu falei, isso que é algo que eu aplico hoje dentro da minha empresa, é algo que eu realmente faço todos os dias, que me traz resultado, tá bom? E eu queria abrir um pouquinho agora para a gente poder responder umas 5 perguntinhas, Robson. A gente tem tempo? Show, temos sim. Tô com você. Perfeito. Deixa eu... Lara, fecha teu microfone que tá voltando aqui para mim. Obrigado. Pessoal, deixa eu entrar num ponto aqui. A Lívia falou sobre ganchos, tá? E aí eu vou trazer algo muito prático que a gente está fazendo aqui dentro da operação. Como eu falei para vocês, eu sou head do Aceler. Então, eu cuido de integração, inteligência artificial, comercial, suporte e marketing. São os setores que eu cuido ali, que eu toco junto com o time de gerentes para a gente levar um produto da melhor qualidade para vocês, tá? E aí, dentro do marketing, a gente está fazendo algo, preste atenção nisso daqui. Eu sempre, quando eu puxo vocês para cá, o que eu estou falando? Eu sei que vocês são empresários, sei que tem gente atendendo aí, sei que teve gente que perdeu um pouco da aula, vai ter que assistir depois, tá? Mas prestem atenção. Se vocês trabalham com tráfego pago, se vocês têm um gestor de tráfego, ele consegue tirar isso aqui para você. Se você não tem, você vai fazer isso de forma um pouco mais manual, tá? Mas o que a gente está fazendo aqui dentro? A nossa gestora, a Thalita, ela está trazendo um top 10 dos criativos, ou seja, dos vídeos que mais chamaram a atenção nos 3 primeiros segundos. Prestem atenção nisso daqui, tá? Eu vou até escrever, porque aí o teu gestor, se ele não conhece, ele vai atrás, tá? É algo chamado hook rate, tá bom? É exatamente isso daqui, ó. Seria a taxa de gancho ou taxa de retenção dos 3 primeiros segundos, tá? E aí o que a gente está fazendo hoje? A gente está pegando os 10 primeiros, tá bom? Os 10 vídeos assim que mais chamaram a atenção nos 3 primeiros segundos, e estamos passando para o nosso copy. Jonathan, mapeia. Tenta descobrir por que esses 10 vídeos aqui tiveram, né, mais retenção ali nos 3 primeiros segundos. E aí ele identifica os elementos desses 3 primeiros segundos de todos os vídeos. Aí você pode fazer dos 5 maiores, dos 10, dos 20, dos 50, não sei quantos criativos vocês fazem aí.
mapeia, né, identifica os elementos e replica. Pense nessa tríade, tá, pessoal? É o que a gente está fazendo muito aqui também, que vocês podem aplicar aí. O humano sempre vai ser o input, tá? O humano é o que sonha, o humano é o que tem alma, o humano é o que vai pensar pela IA. A IA, vocês têm que colocar assim, que ela vai ser aquela ferramenta que vai escalar, ok? Então, eu tenho o humano trazendo o input, eu tenho a IA para escalar, para fazer mais rápido, e o terceiro ponto é análise de dados. Não achem que você precisa ser gigante, precisa ser, não, eu tenho que ter só, quando eu tiver, bater 100 mil seguidores, eu vou me preocupar com isso. Não. Analisa os dados hoje. Humano, IA, análise de dados. E faz de novo. Tá bom? Uma dica só para reforçar algo que a Lívia já colocou muito bem, que é a questão do gancho. Tá? Sem atenção, gente, você sabia que o produto de vocês não vende por conta do produto? Vou explicar por quê. Imagina que alguém te indicou, eu sempre falei isso quando eu fazia consultoria para restaurante, você comprou pelo marketing. Por que você comprou de novo? O marketing fez você comprar, pode ser o marketing, pode ser o anúncio, o marketing boca a boca, fez você comprar. O que fez você comprar de novo? Porque o produto você não conhecia. Você entende que você não comprou pelo produto, você comprou pelo marketing, então o que vendeu foi a oferta. E como é que você vai ofertar hoje algo para alguém se você não consegue o básico, que é chamar a atenção? Tá? Então, pega um pouquinho disso daqui. Eu trouxe algo bem, bem prático para vocês. Se você não tem um gestor de tráfego, se você não faz anúncio, filtra lá no teu Instagram os 10 vídeos mais visualizados e tenta mapear o que está chamando a atenção deles nos primeiros segundos. Tá bom? Lívia, aí eu vou ter a primeira pergunta para você aqui diretamente, tá? Pessoal, deu para entender o que eu falei aqui? Ficou bem prático para vocês? Pegaram, anotaram, vão fazer? Dá um ok aqui no chat, eu vi que mandaram uma palminha ali, mandaram um emoji, tá? Eu quero contar aqui com a participação de vocês, beleza? Lívia, imagina que você pegou um cliente agora e ele posta, tá? Ele posta todos os dias, como você falou, postar não é tudo, tá? Mas ele posta todos os dias, só que ele não está vendendo. Quais seriam, assim, as 3 primeiras coisas que você fazia com esse cliente? Perfeito. Hoje, dentro da nossa operação, a gente tem um serviço que a gente faz de entrega, que é a estratégia de growth, né? Estratégia de crescimento. A primeira coisa que a gente faria, que a gente faz todos os dias quando a gente pega um cliente que posta muito, né? Isso, é Robson, certo? É Robson. Isso. Um cliente que posta muito, mas não tem venda, a gente primeiro faria um estudo para entender quem é esse público, né? Quem é esse público que está seguindo ali aquela pessoa. Vou dar exemplo para vocês, eu gosto muito de usar exemplos, porque é isso que a gente faz todos os dias, ali dentro da Wonder. A gente pegou no começo da Suede Silva, a gente pegou o Instagram dela, ela tinha 350 mil seguidores, quase 400 mil seguidores. Suede Silva, para quem não conhece, é uma cantora gospel, tá em ascensão, assim, ela cresceu bastante, muito famosa, inclusive, nossa cliente. E quando a gente pegou o perfil dela, ela tinha mais ou menos 400 mil seguidores, só que o engajamento dela era péssimo. Ela não conseguia chamar a atenção do seguidor, ela não conseguia ali viralizar os conteúdos dela, né? Porque o que ela viraliza, o que ela vende é o quê? Streaming. É pessoas seguindo, é pessoas acompanhando, é pessoas escutando as músicas dela nas redes sociais, no Spotify, em outros canais de música, né? E ela não conseguia. A primeira coisa que a gente fez foi quem eram as pessoas que seguiam a Suede. Essas 400 mil pessoas que seguiam ela, quem eram? Porque a gente olha o número e fala assim, nossa, 400 mil seguidores. Mas esses 400 mil seguidores eram completamente desqualificados ali para acompanhar ela, para gerar ali engajamento, viralização dos conteúdos e realmente escutar a música dela. Ela tem 23 anos e eu lembro quando a gente fez esse mapeamento de pessoas, a faixa etária que tinha de pessoas era 60 mais. Então, idosos seguiam ela. Então, idoso, ele não sabe nem o que é Spotify, entendeu? Ele não vai conseguir entrar no Spotify para poder acompanhar ela, para poder, responder, comentar, engajar um conteúdo. Então, o público dela era completamente desqualificado. O que a gente fez? Entendemos o problema. Fizemos o diagnóstico do problema, inicialmente. Depois do diagnóstico, vamos colocar o quê? Meta. Qual a nossa meta? Alcançar um público que realmente dê visualização para ela, que realmente acompanhe ela, que consiga ali se relacionar com ela nas redes sociais.
e que, além de seguir o Instagram, posso também acompanhar ela em outros canais de comunicação, como o YouTube, como outros streams, enfim. Então, a gente começou ali uma estratégia para poder alcançar novos públicos. A gente mudou a criação de conteúdo dela, a gente mudou o tempo dos vídeos dela, ela fazia vídeos muito extensos, a gente começou a fazer vídeos mais curtos, a gente mudou o CTA, a gente mudou legenda, a gente mudou até biografia, foto do perfil. A foto do perfil dela comunicava realmente com as senhorinhas. E ela tinha 23 anos de idade. Então, a gente fez ali uma repaginada tanto na comunicação, na criação de conteúdo, em tudo. Depois que a gente mudou isso por completo, de forma radical, assim, até o cliente, na hora, ele assusta um pouco, né? Porque ele vai deixar de fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer. Mas a gente falou, olha, Suede, a gente vai te dar esse resultado aqui. Para a gente chegar nesse resultado aqui, a gente precisa percorrer essa criação de conteúdo, a gente precisa percorrer essa estratégia aqui. Porque hoje em dia o que muitas agências vendem para você é que em um mês você vai começar a vender, em 6 meses você vai começar a vender. E não é assim que funciona. Não é em 3, 6 meses que você vai começar ali a viralizar nas redes sociais. Pode ser que dê certo, mas existe um processo. Existem metas que a gente precisa cumprir de curto, médio e longo prazo. E isso que a gente fez com a Suede, eu lembro que em 10 meses que a gente mudou, acho que foi menos de 10 meses, foi 8, 9 meses, assim, de criação de conteúdo orgânica, tá? Outros clientes nossos rodam tráfego, mas na Suede em si foi completamente orgânico. E a gente é um dos nossos maiores cases, assim, porque a gente tem tudo, assim. Print de como a gente começou, print de como estava, quanto que a gente rodou de anúncio. Tinha, assim, 0,0% de anúncio. A gente não rodava anúncio no perfil dela. E eu lembro que acho que foi mais ou menos 9 meses, a gente bateu o primeiro milhão dela. Ela está com 1,4 milhões de seguidores agora, se eu não me engano. E isso de forma orgânica, isso seguindo uma estratégia, isso alcançando o público certo. Eu lembro que nos 3 primeiros meses, nos 90 dias, a gente já tinha alcançado um público bem mais jovem, o público que realmente acompanhava as músicas delas, o público que realmente ia engajar ali em 3 meses de criação de conteúdo, 90 dias. É muito rápido, isso é muito rápido, tá? Então, eu já entendi, Lívia, eu acho que você fez assim, mas só para confirmar que o Eduardo perguntou se vocês reconstruíram ou construíram um novo perfil. Eu acho que você trabalhou com o perfil que já existia, né? A gente continuou no perfil que já existia, tá? Mas tudo isso, inclusive, Eduardo, é isso? Né, Eduardo? Tudo isso depende muito, tá? Eu sou a favor de não criar um perfil do zero. Porém, tudo você precisa analisar, né? A gente tem os KPIs ali, os indicadores para a gente poder ver se aquele perfil já foi hackeado, se aquele perfil já comprou seguidor. Então, tudo isso interfere muito ali no ganho de seguidor, isso interfere muito no seu alcance de novas pessoas, de novos públicos, tá bom? Depende muito, mas eu sou fã de que mesmo que demore, a gente vai reconstruir naquele perfil um conteúdo, uma criação de conteúdo saudável, né? Um alcance saudável, um engajamento saudável, mesmo que isso demore um tempinho, tá? Mas isso tudo depende. No perfil da Suede, a gente continuou com o mesmo perfil dela, tá bom? Perfeito, perfeito. Pessoal, o microfone de vocês está liberado. Se alguém quiser participar pelo microfone, pode abrir o microfone e participar, tá bom? A Lívia ainda está aqui para responder a gente. Se tiver alguém para mandar aqui no chat... Eu quero participar. Ó quem apareceu, Lívia. Meu amigo querido! Como você tá, Sérgio? Tô bem pra caramba, tô aqui na Febracis aprendendo gestão de pessoas. Uau! Tá muito bem acompanhado. Gente, o Sérgio... Eu lembro que a gente se conheceu, amigo, no Método CIS, não foi? Foi. Exatamente. Lá Verdade. no Diamond. Exato, no Diamond. E eu queria entender o que uma menina naquela idade estava fazendo lá na frente no Diamond. Ô Robson, na verdade eu acompanhei aqui parte aqui que eu tô na aula aqui e na aula aí, né? Saí aqui só para falar com vocês. Eu vi você falando um pouquinho de inteligência artificial e para lembrar que lá no iarizano.com.br a lista de espera está aberta, a gente vai fazer uma edição do Iarizano agora em abril. Ainda não está com data, mas deve ser na segunda quinzena, tá bom? iarizano.com.br, manda pro pessoal aí caso queiram se inscrever, que a gente vai fazer mais uma imersão de IA para empresários. Maravilha? Olívia. Já mandei aqui. Que aula, hein, Lívia? Os pedaços que eu consegui ouvir aqui, caramba! E aí, foi ouro? Ouro para sua comunidade? Ouro, diamante. Pessoal que pegar isso daí e aplicar,
Gente, o mundo é de quem aplica, hein? Ideia tem um monte. Todo dia chega um monte de gente assim falando para mim, olha, eu tenho uma ideia aqui, eu tô precisando de gente para aplicar as minhas. É isso. É Entendeu? isso. O mundo é de quem aplica. Isso que a Lívia trouxe aqui é o ouro. Isso aplicado aqui vai gerar realmente, vai multiplicar esse ouro. Muito obrigado, viu, Lívia, por essa aula. Era só isso mesmo que eu queria falar, Robson. Prazer, Show, meu Serginho. amigo. Obrigado, Obrigado mano. pelo convite. Valeu, maravilha. Ó, vou estar no Revolution aí, em Alphaville. Marcar um café aí Eu de acho novo. que eu vou fazer esse Revolution agora. Vamos combinar, então. Fazer. Boa. Valeu. Vou abrir o pessoal aí tirar dúvida. Tá Valeu, bom. pessoal. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Bom curso. Show. Pessoal, vai sim ficar gravado. A gente está gravando, inclusive, a aula até agora, tá bom? Vou já liberar o link aqui da área de membros para vocês. E o amigo perguntou aqui, IA ou vídeo? Cadê? Ou vídeo humano real? Qual a melhor aceitação ou resultado? Eu vou falar algo que eu falei agora há pouco para vocês, gente, e eu não tirei da minha cabeça não, tá? Uma recomendação para empresário, para vocês como empresários aí, tá? Criatividade exponencial, tá bom? Do Alan Barros. O Alan Barros é criador do Acelera Aí, acho que vocês conhecem essa agência, e da Pulse também. Para mim, o cara trabalhou em uma das maiores escolas de marketing do Brasil, que é o varejo, né? O cara trabalhar numa Casas Bahias e criar campanhas que, se eu falar o nome da campanha que todo mundo aqui vai lembrar, é brabo demais. E aí, o que eu falei para vocês, esse triângulo que eu disse sobre o humano, IA e dados, tá no livro aqui do Alan, tá? Não sei se eu vou achar agora aqui, eu já passei um pouquinho da página, mas o que eu falei, Eduardo, foi exatamente isso. O humano cria ali o insight, né, cria ali o input, coloca para a IA replicar e fazer isso de forma mais rápida, tá? E a análise de dados é que vai trazer a informação para você. O Paulo Cuenca sempre falava sobre isso, posta rápido, porque você vai ter ali os dados em mãos para você replicar. Então, por exemplo, hoje, talvez, a partir do momento que você siga ali o Instagram do Aceler, você vai começar a me ver. Ontem a gente subiu 250 anúncios com a minha cara. Nenhum eu gravei, nenhuma foto eu fiz. Eu só tenho um avatar meu lá que o pessoal está usando. Então, assim, quanto tempo eu demoraria para fazer um ensaio, para montar isso no 1 a 1? Cara, o pessoal aqui está fazendo de forma muito rápida. Então, a minha resposta, tá? Acho que a Lívia com certeza pode acrescentar, mas IA ou humano, cara, cria da forma que você puder fazer, a melhor forma que for para você, o mais rápido possível e analisa. E aí, na próxima vez que você for fazer, você já vai ter resposta, porque não vai servir para todo mundo, tá? Pode não servir. O que eu falo aqui para um corretor pode não servir para fisioterapeuta. E o Aceler, eu sempre falo, ele não tem um nicho. A gente tem muito corretor aqui, muito advogado, muitas clínicas, lugares que precisam de recepcionistas, mas o A é de WhatsApp e Seller é de vendedor. Então, é quem vende no WhatsApp. Tá? A gente não trabalha com nicho. Então, tudo que a gente fala aqui, quando eu dou aula na terça-feira, eu falo para vocês, ó, eu estou falando aqui com um advogado, mas você, fisioterapeuta, vai adaptar para o teu negócio. Tá bom? Lívia, IA ou humano? Perfeito. Eu faço das suas palavras as minhas, assim. Você falou sobre o Alan Barros, inclusive o Alan Barros é extraordinário. Eu trabalhei com ele também na campanha do Ricardo, inclusive. A gente foi algumas vezes lá na Aceleraí, no QG que eles têm ali no Jardins. Acho que é no Jardins, E no JK, acho que é no JK. A gente foi lá no QG deles e, assim, ele é um empresário extraordinário. Eu não conhecia essa leitura que você indicou, mas vou pesquisar depois. Inclusive, sigam a recomendação do Robson, tá? E eu faço as palavras dele a minha, porque hoje a IA, ela tá aqui para nos ajudar, para nos dar o suporte, né? A gente vê aí, por exemplo, como a ferramenta do Aceler, que para mim, na minha opinião, é a melhor que existe para você, empresário, microempresário, grande empresário, para realmente estar ali vendendo, criando relacionamento pelo WhatsApp, tá bom? E a IA, ela vem para nos ajudar. Eu sempre parto do pressuposto que não existe um conteúdo certo para você fazer. Você sempre precisaria fazer um teste, né? Tentativa e erro. Vou dar um exemplo, o que a gente sempre faz é que a gente sabe aquilo que vai funcionar em relação a gancho, em relação à estética do vídeo, em relação ao que vai funcionar, o que vai viralizar, mas sempre são tentativas e acerto também. Então, pode ser que um vídeo seu de A super funcione, super viralize, te traga ali um retorno positivo, mas pode ser que não, pode ser que só de forma orgânica, você apresentando ali, você se apresentando, fazendo um vídeo seu e etc., que seja realmente funcional. Então, eu acho que
para mudar, ter um resultado diferente que você está tendo hoje, você precisa começar. Comece. Como o Robson falou, o importante é começar. Você não precisa ter um cenário incrível, você não precisa ter iluminação perfeita, você não precisa ter um telefone de melhor qualidade, porque isso você vai conseguindo aos poucos. O importante é você começar. Comece. Independente se você seja com a criação de conteúdo em A ou sendo você mesmo de forma orgânica, tá bom? Então, eu sou fã das pessoas que começam, que realmente fazem, independente do que tem ali de suporte, tá bom? Hoje nós utilizamos muita IA, a gente utiliza bastante, mas nós continuamos sendo na criação de conteúdo usando a imagem dos nossos clientes. A gente usa bastante IA na parte operacional, de organização e também de design. Então, na parte de design, a gente cria bastante com IA em vídeos, assim, mais para anúncios, como o exemplo do Robson. Porém, para a criação de conteúdo, a gente ainda continua usando a criação de conteúdo orgânica, tá bom? Consegui responder? Perfeitamente. Perfeito. Pessoal, mais alguma coisa aqui no chat? Mais alguém quiser abrir o microfone e participar, podem participar, tá bom? Enquanto isso, tá ali, colocaram ali a Esté colocou o Instagram, tá? Pessoal, eu vou finalizar aqui a gravação, tá bom? Vou disponibilizar o link para vocês. Vou pedir para a Lívia, mais uma vez, colocar ali, volta um slide para a gente, Esté, o Instagram dela, tá bom? O Instagram da empresa também. E a Lívia faz o fechamento, a gente finaliza a gravação, tá? Perfeito. Pessoal, eu quero saber aqui no chat quem gostou dessa aula. Eu espero que tenha sido realmente proveitosa para vocês. Como eu disse, isso é algo que eu aplico diariamente na minha empresa, é isso que me traz resultado, é isso que traz resultado para os meus clientes, tá? E isso realmente é uma aula, assim, ouro para vocês. Se vocês aplicarem isso aqui na empresa de vocês, no Instagram de vocês, eu prometo que vocês vão ver um resultado que vocês nunca viram antes, tá bom? Então, parabéns aqui para quem permanece na aula, parabéns por quem está aqui querendo aprender, querendo aplicar, querendo trazer melhorias para o seu negócio, melhorias para a sua empresa. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, um prazer estar aqui com vocês, tá bom?